Olá, pessoal. Nós estamos em mais um Smartcast aqui da Invest Smart. Hoje com a presença da Jive Mauá e, logicamente, aqui não podia ser diferente com a presença do Samer Serran, que é a CIO da Jive. E a gente vai falar aqui sobre alguns assuntos que estão muito quentes no momento, né? Falar um pouquinho sobre o mercado e também sobre uma novidade de um produto que está entrando agora, recentemente, na plataforma da XP. E a gente vai trazer essa novidade fresquinha para vocês. Bom, Samer, poxa, muito obrigada por você estar aqui com a gente novamente esse ano, novamente patrocinando a Smart Summit. E a gente está muito feliz aqui de contar com a Jive Mauá novamente aqui com a gente, viu? Obrigada, seja muito bem-vindo. Tati, pessoal, a gente que agradece imensamente. A gente patrocina porque existe uma parceria aqui, né? Sim. Então, vocês investem nos nossos produtos, estão sempre de portas abertas, sempre nos procuram com questões dos investidores, dos assessores, nos recebem bem. Então, nada mais justo do que a gente estar aqui, não só como patrocinador, mas como parceiro que a gente é. Muito obrigado. Obrigada, a gente que agradece. Bom, dito isso, né, a gente está vivendo nesse momento um momento de mercado em um cenário de juros muito altos, né, Samer, e também com uma expectativa de inflação bastante deteriorada, né, desancorada, inclusive, e um fiscal que, sim, diga-se de passagem, eu acho que talvez em pouco tempo a gente viu tão deteriorado, né? Então, como que na percepção de vocês, quando vocês olham a percepção de risco para a estratégia de crédito, né, dentro da Jive, como que vocês estão olhando esse cenário e como que vocês estão preparando o portfólio de vocês dentro desse momento de mercado que a gente está vivendo atualmente? Legal. Acho que eu falar um pouquinho mais para vocês de como está o mercado, né? E aí de como é que a gente como está o portfólio e como é que a gente vai agir daqui para frente. Quebrar em 3 respostas curtinhas e bem objetivas para vocês. Realmente, a gente está olhando o cenário de uma Selic mais elevada por mais algum bom período, né? Então, dificilmente a gente vai ter algum arrefecimento, né? Alguma volta de uma Selic mais baixa, uma inflação média para alta. Até o término desse governo, muito provavelmente não vai ter grandes mudanças no cenário macro. O que é bom, pelo menos a gente já sabe qual que é a grande figura. Selic elevada, inflação média para alta nos próximos meses, no próximo ano, então a gente tem que trabalhar com essa perspectiva no macro. E aí quando a gente olha para o nosso portfólio, a maneira que a gente construiu o nosso portfólio no Bossa 360, no Solprev e no JMBI, os 3 produtos de crédito privado que a InvestSmart tem da Jive Mauá, todos eles estão posicionados de uma maneira defensiva. Então, estão mais alocados no setor de infraestrutura e em empresas que têm receitas muito previsíveis. Portanto, esse ciclo aqui de arrefecimento da economia, pessoal, afeta muito pouco o portfólio como está, por ele estar em empresas que são mais defensivas, que dependem menos de ciclo econômico. Olhando para frente, a gente vai manter essa postura em novas alocações, quer dizer, investir em infraestrutura, investir em empresas que têm contratos de muito longo prazo, que corrige pela inflação, que não tem uma dívida tão alocada em CDI, exatamente para que eles não sofram tanto neste ciclo que a gente entende que é de menos crescimento econômico e mais custos financeiros e dificuldade de repasse dos preços para os clientes. Não, perfeito. Assim, existe algum mecanismo que vocês usam para proteção de portfólio dentro desse cenário? Tem sim. Então, as empresas que se financiam em IPCA, né, porque elas têm as receitas dela atreladas à inflação, é ideal que elas se financiem com a gente também em IPCA. Então, o que a gente optou por fazer foi um hedge, né, uma proteção contra a variação do IPCA e das NTNBs no portfólio como um todo. Nossos fundos, se vocês olharem a rentabilidade deles, estão no nosso site ali disponível, mas depois a Tati pode compartilhar com vocês. A cota, ela pouco oscila em relação ao que tem oscilado as NTNBs dos 3 fundos, do Bossa Nova 360, Solprev e do JMBI. Por quê? Porque a gente optou por fazer uma proteção e manter o fundo atrelado ao CDI. Tem uma vantagem sobre isso também, Tati. Com esse cenário que a perspectiva é de aumento da Selic, quanto mais aumenta a Selic, mais o patrimônio desses fundos aumenta, porque ele está indexado ao CDI. Não, perfeito. Eu queria pegar uma percepção sua, principalmente falando do final do ano, né? No final do ano a gente teve ali um movimento, né, de resgates muito fortes,
ali na indústria de crédito privado, né, principalmente dos fundos que são fundos mais líquidos. Isso impactou bastante a cota ali nos últimos dias, até em função de um cenário macro bastante deteriorado, em função do pacote fiscal que veio e não agradou os investidores. Isso impactou o portfólio dos fundos de vocês? Muito pouco, Tati, muito pouco. A gente tem alguns papéis que são um pouco mais líquidos, letras financeiras de bons bancos, e algumas debêntures com um pouco mais de liquidez no mercado que a gente usa como caixa Sim. efetivamente. Teve uma alteração marginal assim nesses preços, mas como o restante da carteira eles são de créditos que têm spreads muito elevados, essa marcaçãozinha é um pouquinho menor de alguns ativos, é mais que compensado pelo carrego da carteira como um todo, né? Nossos fundos têm um carrego líquido para o cotista superior a CDI mais 2, né? O Bossa Nova 360 tem um carrego alvo de CDI mais 4 para o cotista, o Sol CDI mais 2 e o JMBI também CDI mais 2. Então, essas remarcações de um ativo ou outro, com o passar do tempo ao longo de 2025, são muito mais que compensadas pelo carrego da carteira. Então, é um posicionamento estratégico nosso, né? Então, a gente se posiciona com operações que têm poucas marcações a mercado exatamente para esses momentos de que o mercado está sofrendo mais resgate, que tem mais venda de ativos mais líquidos, o portfólio sofra menos e o cliente sinta menos isso na cota. Eu acho que assim, é bom a gente explicar também para o investidor que talvez isso correlacione com o fato de que os fundos de vocês têm uma cotização de resgate um pouco mais longa, né? Se você puder contextualizar o motivo disso e a importância disso para o crédito, principalmente para o investidor que fez que colocou o dinheiro no fundo de vocês, eu acho que é interessante trazer essa visão da diferença de um fundo mais líquido e o que um fundo com uma cotização mais longa, com crédito estruturado, traz também de percepção e também de segurança mesmo para o investidor que está investindo em crédito. Os fundos, pessoal, que tem resgate imediato, né, D0, D5, D10, até os D30, ele tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que vocês têm o resgate efetivamente num período muito curto, então é um dinheiro que você pode contar num espaço de tempo muito, muito, muito curto. Por outro lado, para o gestor garantir isso, ele precisa ter ativos muito líquidos na carteira e sujeitos a oscilações de mercado muito intensas. Então, estes fundos ou estão muito alocados somente em títulos públicos, ou quando estão alocados em crédito privado, efetivamente ele sofre muito com as oscilações de mercado e, de repente, ele precisa vender os ativos para fazer jus aos resgates no momento que não é ideal, que ele tem um ativo bom, que está naquele momento com um preço muito baixo e ele precisa desfazer. Essa é uma vantagem muito grande que a gente tem. Então, hoje na carteira, a gente tem hoje disponível para vocês um fundo D360, que é o Bossa 360, o Solprev, que é um D180, e o JMBI, que ele é listado em bolsa. Eles têm essa cotização super longa, né, do ponto de vista do cliente, é super longa, exatamente para quando vocês pedirem o resgate, a gente tenha tempo para monetizar, fazer caixa dentro do fundo, sem prejudicar os ativos, sem prejudicar a sua cota. Aí vem a novidade, né, que a gente deve lançar em breve, olhando muito para essa demanda dos clientes em querer nossos produtos, gostar da gestão que a gente faz e querer um pouco mais de liquidez, a gente vai lançar, já lançamos, dia 11 começou na plataforma da XP o Bossa Nova 90. Então é o Bossa Nova, que já é conhecido pela InvestSmart, pela própria XP, para o público geral, então R$500 é a aplicação mínima desse fundo e com resgate em 90 dias. E a outra grande vantagem desse produto é que é um produto que não tem come-cotas e ele tem alíquota de R unicamente no resgate e de 15%. Então é um fundo que traz para vocês, investidores, um pouco mais de liquidez, ainda vai trazer uma cota previsível, estável e com toda a segurança de investimentos que a gente faz na família Bossa Nova e na família Solprev. Eu só vou fazer um comentário, gente, que esses fundos com essa estrutura, né, os FDICs, eles eram apenas destinados ali para investidores qualificados ou profissionais. E hoje, né, isso foi democratizado e a Jive aqui está trazendo uma oportunidade dos clientes de investidores gerais, como o Samer bem comentou, a partir de R$500 o nosso investidor já consegue ter acesso, né? Eu acho que isso é importante dizer, porque era uma estrutura muito voltada para o cliente para um cliente mais nichado, né? Tá ótimo, Tati. Então é verdade que quando a gente lançou o Bossa Nova 360
em 2022, vocês investiram como investidores qualificados à época. Hoje, isso aqui, e o investimento mínimo era de R$10.000. Então, hoje, vocês têm um acesso a um produto muito similar, que tem uma liquidez menor do que, uma liquidez maior, vocês podem resgatar em 90 dias e está disponível para o público geral pela primeira vez na Jive, um fundo aberto, vai estar disponível aí para vocês, público geral. Samer, agora eu vou te fazer uma pergunta, porque eu não sei se todos os investidores que estão assistindo a gente conhecem a estrutura de um FDIC. Você consegue contextualizar isso para a gente em pouco tempo, assim, o que é um FDIC? Tranquilo, ele é um fundo, como outros fundos que existem no mercado, de investimentos em direitos creditórios, né? Então, a sigla FDIC significa Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios. Então, é um fundo no qual você é investidor, faz as aplicações, compra cotas e com o dinheiro que você comprou a cota, o gestor aqui faz alocação em direitos creditórios de empresas, em debêntures de empresas, em cessão de receitas dessas empresas e faz uma gestão de maneira ativa desse portfólio que ele é investido. Por ser para público geral, tem limites de concentração, então a gente não pode ter, por exemplo, mais do que 5% de exposição em um único devedor, não pode ter descasamento de indexador no fundo, então é um produto que tem aí uma série de salvaguardas que traz segurança aqui para o investidor do varejo, para que ele tenha uma exposição a crédito, mas que ainda mantenha uma estrutura que seja segura e que não comprometa muito o capital com o risco de crédito efetivamente. E com o benefício tributário, né, que é bem bacana, isso que o Jive mencionou, que o Samer mencionou, que faz com que o nosso cliente também tenha a possibilidade de pagar menos imposto e também com o fato de ser um produto bem voltado ali, que embora seja voltado para os nossos clientes mais qualificados, agora disponíveis também para vocês. Bom, Samer, eu queria aqui que você explicasse para a gente, contasse para a gente como que é o portfólio da Jive, né? O que o nosso investidor e o nosso cliente final consegue ter acesso ali olhando a Jive Mauá? Olhando a gente como gestora como um todo, né, a gente tem 3 grandes áreas de negócios. A gente tem uma que é focado em situações especiais, então são fundos que compram créditos inadimplidos, precatórios, entram em empresas que estão com algum tipo de dificuldade financeira e fazem a recuperação desta empresa, desse ativo de crédito, né? São fundos fechados com prazo determinado, voltado para investidor qualificado e profissional. Nós temos também uma unidade de negócios de crédito imobiliário, de fundos imobiliários. A gente tem fundos imobiliários listados em bolsas e também um balcão na CETIP, o MCCI, o MCCE, o MCRE, são fundos que estão aí disponíveis na plataforma da XP, no mercado secundário hoje. E a terceira parte é de crédito privado, então financiamento para corporações. E a gente tem 3 fundos. Tem 2 fundos abertos, um de previdência, que é o SOL, um fundo aberto tradicional, que é o Bossa 360, e agora o Bossa Nova 90, e um fundo listado focado em infraestrutura, investimentos unicamente em debêntures incentivadas, que é o JMBI, o Jive Mauá Bossa Nova em infraestrutura, um ativo 100% isento, com pagamento de rendimentos mensais de R$1 por cota. Então a gente tem 3 unidades de negócio hoje, Tati, uma focada em empresas, investimento em empresas que estão com alguma dificuldade financeira, em precatórios e outros direitos creditórios não convencionais. A área imobiliária, que é focada em ativos listados e fundos listados e fundos cetipados. E a área que eu toco hoje, que tem fundos abertos, fundos fechados e fundos listados e previdência, focados em crédito privado e infraestrutura. Perfeito. Bom, para finalizar, eu queria que você me contasse qual é a grande aposta da Jive como oportunidade, que seja um setor, algo que vocês estão vendo aí como grande possibilidade aí de investimento para os nossos clientes. A gente vê, né, nas 3 unidades de negócio, tanto na parte de situações especiais, imobiliária, quanto na de crédito privado, os setores e subsetores de infraestrutura são o que a gente entende que são mais resilientes a esses ciclos econômicos e que têm muita oportunidade de investimento. Então, por exemplo, no crédito privado, investir em saneamento, investir em transporte e aeroportos, portos, na parte de debêntures incentivadas é ótimo.
na parte imobiliária, a parte de galpões logísticos, né? Então, tudo que ajuda na parte de logística tem um grande apelo. A gente acabou de sair com um fundo de logística. E na parte de ativos especiais, empresas dos setores, subsetores de infraestrutura que estão passando por algum tipo de dificuldade, a gente entende que também tem grandes oportunidades. Por quê? Porque há um gargalo muito grande em utilidade pública, saneamento, transporte, energia no país como um todo, e que é muito resistente ao ciclo econômico, né? Independente do ciclo econômico, o Brasil demanda muito investimento em infraestrutura. Então, em todas as áreas de negócio, a gente entende que é o melhor setor para você estar investido agora, principalmente no momento que a Selic está alta, a inflação está alta, é um setor muito defensivo. Obrigada. Bom, eu vou abrir aqui para considerações finais, agradecendo a sua presença, agradecendo também a presença da Jive Mauá novamente aqui no Smart Summit 2025. Vocês são super parceiros nossos. Obrigada, Imagina. Sami. Eu agradeço demais aqui, é um prazer, já é a segunda vez que a gente grava, menos nervoso dessa vez, na outra vez estava bem mais nervoso. E é um prazer falar com vocês, pedir para vocês procurarem os times da Invest Smart aqui sobre o Bossa Nova 90, é uma super oportunidade, tem capacidade bem limitada para esse fundo, né? Não é um fundo que a gente quer que cresça absurdamente, a gente quer entregar uma experiência de investimento muito bom. Então, se te interessou um fundo que investe em crédito privado, que vai ter um retorno-alvo de CDI mais 2 e cotização em 90 dias, procura aqui a Tati, que acho que vai valer a pena o investimento de vocês. E um grande abraço a todos. Obrigada, pessoal. Obrigada.